Olá, me chamo Heráclito e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade eu pretendia fazer vídeos um pouco diferentes do que eu vinha fazendo, mas é porque recentemente eu assisti a alguns vídeos relacionados a esse tema, que é o tema da proposta de lei do senador Magno Malta, da Escola Sem Partido, que me fizeram entender um pouco do pano de fundo, pelo menos eu acho, que está por trás disso. Eu vou linkar aqui na descrição do vídeo 4 vídeos. O primeiro é o vídeo do Pirulo sobre o tema. Ele é muito bom. Normalmente os vídeos dele são muito bons. Esse eu acho ele um pouco ingênuo, não porque ele tenha feito um método diferente do que ele faz, mas é porque o que ele tentou fazer foi uma hermenêutica do texto. Só que não é fácil fazer isso, porque faltavam aí 2 elementos. Né? Aquilo é uma hermenêutica muito específica, hermenêutica jurídica. Uma interpretação jurídica do texto, faltavam esses elementos a ele. E do lado da educação também, que tem teorias específicas que não são muito a praia dele, é um paleontólogo, biólogo. Mas ainda assim, com o bom senso que ele tem, ele conseguiu tirar algumas coisas interessantes, especialmente da parte da prática como professor que ele tem. Vou deixar linkado um vídeo que é uma montagem entre a fala do Karnal sobre o tema e uma fala do Olavo de Carvalho sobre a educação em geral, que foi justamente o que me iluminou uma série de coisas sobre essa temática. E uma outra fala do Olavo de Carvalho, falando especificamente, uma resposta específica à fala do Karnal. E por fim, a pérola, né, a cereja do bolo, é uma entrevista, um debate na verdade, feito entre um opositor do projeto e o autor do projeto, uma pessoa que redigiu o projeto, que fez o projeto. Um parlamentar, ele não necessariamente ele faz tudo, ele escreve tudo. Ele não só tem assessores que escrevem, que é especialista em determinadas áreas, que vão fazer projetos para ele, como ele também pode acolher da sociedade determinados projetos e apresentar, que deve ter sido esse o caso, salvo engano. E nesse debate em particular com esse cara, ele fala em alto e bom tom, ele deixa muito explícito qual é o objetivo e qual é a teoria por trás dessa proposta de lei. Que finda sendo, vou explicar mais adiante, a lei da mordaça. Visa amordaçar os professores. Então, mas o que eu acho que é o pano de fundo disso é justamente as falas do Olavo de Carvalho. Bom, mas primeiro eu acho que seria interessante eu apresentar de onde é que eu falo, por que é que eu estou falando essas coisas, ou por que é que eu posso falar dessas coisas. Não que qualquer pessoa não possa falar sobre qualquer coisa. Não é assim, eu basicamente sou professor. Eu já ensinei no primeiro grau, segundo grau, na graduação, como ainda ensino, pós-graduação, também ensino, no estrito senso, e já dei aulas em curso de inglês, que também sou professor de inglês. Então eu tenho alguma experiência nisso, não que eu seja favorável a qualquer praticismo, porque eu tenho uma prática e a teoria desvinculada da prática, eu acho isso uma bobagem. Mas de qualquer sorte, tem muita gente discutindo esse negócio sem base nenhuma, zero, e eu acho isso muito complicado. Depois eu pretendo fazer um vídeo mais específico, mas de qualquer sorte, e Olavo de Carvalho. Bom, ele se tornou uma figura muito conhecida, em virtude principalmente do debate conservador ou reacionário, ou irracionário, eu creio que sejam as duas coisas. Ele é conhecido principalmente por ter sido um astrólogo, e segundo me disseram, na astrologia, escreveu livros importantes, que são lidos e estudados pelos astrólogos. Nada contra a astrologia. Ele também tem alguns escritos sobre filosofia, ele sempre fala da coisa dele do Aristóteles. Segundo também, a minha namorada, além de ser formada em psicologia, faz graduação em filosofia, já me relatou que alguns professores, em algumas disciplinas relacionadas a isso, colocam como leitura complementar um ou outro livro dele, de vez em quando aparece. Então não é um cara assim tão estranho, ele seria talvez um filósofo menor, com uma teoria um pouco divergente, relacionado a alguns aspectos específicos, né? Acontece que ele se tornou proeminente por 2 motivos. Primeiro, pelo histrionismo dele. Ele é um sujeito que não se furta a falar palavrões, e a babá, e esse tipo de coisa,
gerar grandes celeumas, né, na internet, como diz o Karnal, fazer adjetivações e panfletagem, né? Ele faz muita panfletagem. E ele também tem um profundo macartismo, a teoria da conspiração, um traço paranoico muito forte, umas certezas muito fortes. A certeza é um negócio muito complicado em filosofia. E ele foi um dos primeiros a pensar novamente o conservadorismo no Brasil. Então você tem muitos neoconservadores e conservadores e reacionários. A maioria dos reacionários eles não pensam. Bolsonaro, Marcos Feliciano, que são os maiores representantes disso, eles não têm nada a apresentar enquanto uma elaboração do pensamento deles. E essas pessoas passaram a ter como referência o pensamento do Olavo de Carvalho. Você tem uns liberais aí que se apropriaram, que sequestraram esse termo liberal. Liberal, racionalidade, que leem Mises, que também é um autor bem menor, né, que eles tomam como a verdade, assumem unilateralmente as teses dele e defendem algum argumento baseado nisso, chamado escola austríaca, e principalmente o Olavo de Carvalho, que tem muitos seguidores, que faz muitos vídeos e que se tornou um cara muito pop. E o pensamento dele acabou se tornando muito importante e a base de uma série de coisas. E é isso que eu acho que está por trás, assim, o pensamento equivocado dele, porque ele pensa sobre tudo. Inclusive, eu tenho muitos amigos que são olavetes, algumas pessoas bem inteligentes, não são qualquer um, são pessoas realmente com alguma formação, ou realmente com formação e com uma capacidade intelectual muito boa, e que defendem os posicionamentos dele. Inclusive, um deles me emprestou um livro dele para ler, que é especificamente uma tese dele sobre Descartes. Eu li e me surpreendi, porque o texto é agradável, assim, ele escreve bem, ele não escreve assim, formalmente, a forma dele é agradável, mas é uma tese muito antiga, assim, não tem nada de inovador sobre Descartes, nada que a tradição já não tivesse dito. Ele tenta inserir Freud, mas rapidamente escapa da coisa do Freud também, e no máximo seria uma monografia boa, alguém que tivesse graduado em filosofia e fez uma boa monografia, assim, nada de excepcional, não é ruim, mas também não é grande coisa. Foi isso que eu li dele. Para não dizer que eu não li nada também, que eu estou sendo totalmente preconceituoso, então assim, ele não escreve mal, pelo menos do que eu li um livro, escreve bem, razoável, mas também não é filosoficamente grande coisa. Mas veja, ele vocaliza uma tese de que, e está nesse vídeo, que eu linkei aqui embaixo, de que o aprendizado ele é impossível sem a figura do professor. É impossível você aprender alguma coisa sem a figura do professor. Nesse vídeo especificamente, ele começa falando um monte de abobrinha sobre Piaget e sobre outros nomes da educação. Um monte de abobrinha mesmo, ele faz um espantalho. Ele distorce para atacar. O que ele fala realmente tem muito pouco a ver. Não chega nem a ser uma vulgata, mas a partir ele coloca essa tese, que ele julga ser a tese dos construtivistas ou do Vygotsky, Piaget, e coloca a tese oposta, né, de que você tem que partir da teoria, e para ele as duas teses são impossíveis sem a figura do professor. Então, para o pensamento dele, o professor tem superpoderes, o professor é determinante. O professor é a coisa bem antiga do Magister Dixit. O mestre falou. Por que é assim? Porque o mestre falou. E sem essa figura do professor, é impossível o aprendizado. Logo, a figura crucial no aprendizado não é o aluno, mas sim o professor. Guardem isso, que o professor é fundamental, que o professor é a figura principal, porque é uma ideia muito... não chega nem a ser conservadora, ela é retrógrada. Nos meus anos de faculdade, estudando História, uma das primeiras coisas que a gente aprendia, doutrinação marxista, né, é que o conhecimento histórico ele é produzido em sala de aula. Você tem uma conjunção dos dois ali, aluno e professor, na construção desse conhecimento. E você tem outras perspectivas, como a do Paulo Freire, né, doutrinação marxista, de que esse aluno já vem para a sala de aula com um saber prévio, né? Inclusive, se o professor quiser ser bem sucedido em ensinar, ele tem que partir do vivido, do percebido do aluno para poder não só ensinar, mas ensinar um pensamento crítico, para que o aluno possa ele mesmo ser capaz de
ter um posicionamento crítico e de liberdade diante do conhecimento. Mas bem, para o Olavo de Carvalho, o negócio é o professor. O professor é que tem o poder de ensinar. É a partir do mestre, da figura do mestre, e que isso é um negócio que não tem, assim, é muito realmente reacionário, chega nem a ser conservador. Mas veja, ele tem essa hipótese, ele tem essa ideia, dos superpoderes do professor. E aí você vem para o que é que está em jogo nesse projeto de lei. Está em jogo a seguinte coisa, eles têm a seguinte ideia que está nesse vídeo que eu linkei aqui. Existem duas liberdades fundamentais que estão na Constituição de 88, que são cláusulas pétreas, que são a liberdade de expressão, e outra que é eu esqueci o nome específico, mas a liberdade que você tem de tecer seu próprio juízo sobre as coisas. Né? De não ser induzido ou obrigado a pensar uma coisa que você não queira pensar. Me fugiu agora o nome específico. De qualquer sorte, eles propõem a seguinte tese. Como o aluno é a audiência cativa do professor, a liberdade de expressão do professor tolhe esse outro direito do aluno de acreditar no que ele quer. E por isso, o professor, e eles são claros, não é um negócio nem disfarçado, não tem o menor pudor, não pode ter liberdade de expressão. Em sala de aula, o professor não deve ter a liberdade de expressão. Ele deve ser tolhido de ter liberdade de expressão, porque eles também têm uma crença muito esquisita na ideologia. Eles usam muito essa palavra de uma maneira muito frouxa, muito esquisita e muito tosca, no frigir dos ovos. Mas por que o professor não poderia ter liberdade de expressão em sala de aula? Ele é visto como essa pessoa que vai inculcar necessariamente o conhecimento nos alunos. Quando eu vi esse vídeo do Olavo de Carvalho, imediatamente me veio essa coisa, não, quem é que pensa que o professor tem superpoderes? Porque nós vivemos numa situação, e nisso o Pirula foi muito feliz ao falar, em que o professor é a parte fraca da corda, é onde a corda arrebenta, é a parte mais fraca dessa equação. Primeiro porque não existe uma coisa chamada liberdade de cátedra, né, que é que o professor ele pode discutir da maneira como ele aprouver. O próprio termo cátedra é um termo que não é mais usado, ele está praticamente em desuso, porque não existem mais catedráticos, a pessoa que vai lá e diz, a minha disciplina vai ser assim porque eu quero que seja assim. Que existia, isso era a praxe até o século XIX, começo do século XX. Você saiu da era do professor na educação para a era do currículo. O professor já tem determinado de antemão o que é que ele vai ensinar. Inclusive a minha experiência de ensinar em primeiro grau foi péssima, porque finalmente eu pude ensinar um negócio que eu gostava muito de ensinar, que é história grega e romana, né, história clássica. Gosto muito, tive pouquíssima oportunidade de ensinar isso. E eu sempre tentava trazer alguma coisa. Os alunos sempre falavam assim, professor, isso cai na prova. E mais, professor, isso está no livro. E a orientação que eu tinha da escola, que é uma escola particular aqui em Fortaleza, extremamente conceituada, caríssima, pagava mal, assim, mal pé, se eu dependesse daquilo eu morria de fome. Era que ao fazer elaborar a prova, eu não podia colocar nada que não estivesse no livro. Por sinal, eu tinha que calcar total e completamente no livro. De preferência, tirando coisas do livro para colocar na prova. Então eu tinha já o currículo pré-estabelecido. Eu tinha o livro como modelo, ao contrário do que me ensinaram nos bancos da Faculdade de História na Universidade Federal do Ceará, de que você deve dessacralizar o livro, que o livro também é um documento histórico, que o livro deve ser analisado como um documento, debatido, que mesmo um livro ruim pode trazer boas reflexões. Eu tinha que lidar com uma sacralização do livro. E eu tinha pressão de pais, de diretores, dos próprios alunos, que tinham expectativa, os alunos esperam que o professor se comporte de uma determinada maneira. E eles me questionavam, eram molequinhos chatíssimos, né? De quinta série, foi antes de mudar para, hoje seria o sexto ano, né? Que me questionavam a todo momento se ia cair na prova, para que é que servia aquele negócio, e se estava no livro. Porque essa tese de que o professor tem superpoderes, que o professor é determinante no ensino, é absurda. Primeiro porque tira qualquer capacidade reflexiva prévia dos alunos, tira essa perspectiva que já é muito ressaltada no Paulo Freire, que os alunos já têm uma cultura,
que eles já tenham vivido e percebido, que eles vêm em sala de aula, uma vivência dos amigos, da televisão, da internet, da família, e coloca a situação do professor como um depositário de um conhecimento pronto na cabeça desses alunos e mais. Exagera de uma maneira que é muito comum você ver o poder da sugestão psicológica. Existe uma crença de senso comum em uma possibilidade quase hipnótica, assim, no sentido folclórico, da sugestão. Enquanto o que se tem desde o começo da coisa da sugestão psicológica, já desde o mesmo, né, que era muito presepeiro, que fazia uma coisa bem circense, até a escola de Nancy, a escola de Saint-Pétri, com Charcot, Pierre Janet, e o pessoal que estudou hoje hipnose, é que nem todo mundo é sujeito à sugestão. A sugestão, em geral, tem curta duração, tem uma vida curta, você sugestiona, depois ela passa, ela precisa ser sempre reforçada. E você se sugestiona com aquilo que já tem uma predisposição a se sugestionar. Mesmo alguém que é sugestionável, não é sugestionável para tudo. E você tem essa crença, primeiro, o que está por trás é uma crença nessa posição muito poderosa do professor, que é falsa, mas muito falsa mesmo. Se você na verdade eu tinha que estar preparando uma aula para amanhã de epistemologia da psicanálise, e eu estava preparando no começo a introdução de epistemologia geral. Se você pegar, por exemplo, o começo da civilização ocidental, da reflexão filosófica ocidental com Platão, a posição do professor não era essa. A posição do professor era a maiêutica de fazer despertar no aluno conhecimento prévio a partir da teoria da reminiscência dele. Então, mesmo se você recuar muito na história do Ocidente, chegando em Platão, em Sócrates, você não vai ter essa posição proeminente do professor. Nem em Aristóteles não tem isso, isso é um absurdo total e completo. Mais modernamente, ainda mais absurdo. E aí você tem essa crença na sugestão, num poder imenso da sugestão, que se fosse verdade, cada propaganda que você assistisse se veria compelido a sair e comprar alguma coisa, e um profundo macartismo. O que é isso? Havia essa história paranoica de que existe uma conspiração comunista, uma grande conspiração, que pretende dominar o mundo e que quer transformar o Brasil numa república bolivariana, qualquer coisa do tipo. O PT já está aí no governo há mais de 12 anos, mas não conseguiu ainda instalar uma revolução bolivariana. Não conseguiu. Todos os professores são doutrinadores marxistas. E aí, não conseguiu doutrinar o povo? De onde é que saiu esse monte de moleque conservador, reaça? Todos são marxistas. Eu pondero em falar do marxismo cultural, dos Foucaultianos e tudo. Foucault de fato era de esquerda, mas é inegavelmente um dos pensadores mais importantes, mais citados pela academia. Aí para que serve isso? Para reforçar o macartismo. Tá vendo? Ele é o mais citado, ele é um dos mais estudados, e ele era de esquerda, ele apoiou o movimento maoísta, que ele era contra na França. Então, mas ele achava, era a favor da pluralidade. Você pega esses autores e você distorce, inclusive distorce a vida deles. A vida do Foucault é um negócio incrível, né, em que ele acreditava firmemente na pluralidade, na diferença, no debate. E aí você traz esse tipo de pensamento para reforçar um pensamento paranoico, porque a principal característica do pensamento paranoico, com Lacan, por exemplo, é que você tem no neurótico um significante, ele pode ter vários significados. A porta bate. Pode ter sido vento, pode ter sido gato, pode ter sido minha imaginação. A porta bateu, várias coisas. Quando eu sou paranoico, a porta bateu. Meu Deus, são os comunistas. Os comunistas estão batendo na porta, eles estão vindo aí me atacar. O telefone tocou, os comunistas estão ligando. Eles querem me distrair da porta, então eu tenho... Todos os significantes apontam para um significado, que é, no caso desse macartismo, os comunistas, a coisa comunista, o negócio, tudo é comunismo. E que é um negócio louco, é um negócio completamente insano. Então, o que eu percebi com essa discussão do Olavo de Carvalho é que o que está por trás é uma ideia completamente equivocada de que o professor
é algo absolutamente decisivo e possui um poder de sugestão que ele não tem. Não tem, definitivamente não tem. Porque se tivesse, se essa lógica procedesse, que é uma lógica falaciosa, os alunos perdem a capacidade decisória deles porque são uma audiência cativa e o professor faz doutrinação marxista. Ainda assim, eles não têm um só professor. Assim que entra no primeiro grau, eles têm vários professores. E aí, como é que fica isso? Se um é conservador e outro é de esquerda. Ele fica hipnotizado por um de esquerda, Che Guevara, quando chega na outra turma ele passa a ser Mises. Assim, existe isso, é um despautério. E a coisa toda é um despautério. E a justifica, no fundo, a pretensão é tirar, isso é claro, os caras falam, tá, assim, eu não estou inventando, eu não estou supondo, eu não estou fazendo uma ilação, não é um hermenêutico, não, eles dizem, o professor, no exercício da profissão dele, não pode ter liberdade de expressão, porque senão vai passar a ideologia. E assim, é um negócio muito absurdo, porque quase todo discurso ele vai estar pautado por um lugar social, ele vai estar pautado por alguma ideologia, ele vai estar pautado por para usar uma expressão da história, uma mentalidade coletiva. Isso é inescapável. Em psicologia, por exemplo, Jung vai ressaltar muito que é inescapável a sua equação pessoal. Você não tem como escapar da sua equação pessoal. Se ela não aparece conscientemente, insidiosamente ela vai aparecer de maneira inconsciente. Era o que Lacan também falava ao discutir o discurso paranoico da ciência, em que se foracluía o sujeito da enunciação. Ninguém falava. E que o grande lance da psicanálise é trazer de volta esse sujeito. Então, veja como a coisa é paranoica mesmo. É tirar esse sujeito da enunciação. E deixar a coisa o mais paranoica possível. O negócio é muito louco a coisa. Então, para concluir, eu acho que a base desse negócio é essa ideia maluca do Olavo de Carvalho. Maluca mesmo, deslocada, não tem fundamento nenhum. E finda sendo não só algo reacionário, mas fundamentalmente algo que visa minar cada vez mais as liberdades fundamentais. Nós temos visto que em pouquíssimo tempo esse governo provisório ele tem feito um esforço hercúleo de acabar com a Constituição de 88, de minar toda e qualquer conquista que tenha sido de 88 para cá, não é simplesmente os governos do PT, que tiveram avanços sociais a um custo altíssimo em termos econômicos, tem uma série de concessões, da qual eu sou crítico, mas houveram avanços, mas é de 88 para cá, é acabar com o SUS, é acabar com uma série de direitos. E essa lei visa acabar com um direito fundamental que acabaria com a escola, que é a liberdade de expressão do professor, baseado nesse macartismo paranoico e nessa ideia completamente absurda do Olavo de Carvalho de que o papel decisivo na educação do professor. Coloca de lado os alunos e coloca de lado o contexto. Tem um contexto econômico, tem um contexto social, tem um contexto de poder nas escolas, de uma dialética entre os alunos e os professores, entre os pais, entre a coordenação, entre uma série de coisas que é posta de lado numa simplificação rasteira da realidade. Bom, era essa a minha reflexão, eu espero que vocês gostem.